segundo Encontro Nacional sobre Estado Administrativo, Direitos Fundamentais, Instituições e Mercado, é realizado pelo Laboratório de Estudos Teóricos Analíticos sobre o Comportamento das Instituições, o qual é vinculado ao PPGD da UFRJ, com apoio do CNPq, FAPERJ e CAPES. Na ocasião, contamos com a participação dos ilustres palestrantes para a mesa O Braço Empresarial do Estado, o papel das estatais no desenvolvimento econômico e na infraestrutura. O professor Alexandre Aragão, com o tema Empresas Estatais, o dilema entre a realização de políticas públicas e a racionalidade econômica. E o professor Bruno Cury, com o tema As contribuições de intervenção no domínio econômico como instrumento tributário de interferência. O professor Alexandre Aragão é professor dos programas de graduação em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Universidade Cândido Mendes, e é pós-doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Professor Alexandre, seja muito bem-vindo, a palavra está com o senhor. É um prazer grande estar aqui no Largo do Caco. Eu já frequentei muito aqui, assim, quando eu era estudante. Apesar de ser estudante da UERJ, eu frequentava muito aqui por causa do movimento estudantil. Eu era do centro acadêmico de lá e o centro acadêmico de cá era um dos mais mobilizados do Rio. Então as reuniões sempre eram aqui. Eu já até dormi aqui na faculdade de vocês. Mas, então, é bom estar aqui de volta. Agradecer aqui a organização, esse evento que já está mantendo uma tradição de excelência e de bons temas, sempre muito do dia a dia, assim, de grande importância. E tratar aqui das empresas estatais. Mesmo que ainda não deu eventualmente administrativo, já intui o que são as empresas estatais. São empresas do Estado, o nome mesmo já diz. Normalmente a gente associa a empresa ao mundo privado, porque não é uma entidade assim com fins beneméritos. O Instituto da Empresa pressupõe a busca por um lucro. E eventuais benemerências que ela faça, caridades, responsabilidade social, seria uma coisa acessória. Muitas vezes até mais como marketing do que qualquer outra coisa. Então, a ideia quando a gente fala de empresa é de empresa privada, é o normal. Só que aqui a gente está falando de empresas estatais, ou seja, de empresas do Estado. O Estado que, por definição também, como ele visa a zelar pelo atendimento ao interesse público da sociedade como um todo, ele não é uma instituição lucrativa, não é que o lucro seja proibido ao Estado. Mas ele não é uma instituição lucrativa por definição. Ao contrário, de certa forma. Então a gente tem esse certo paradoxo, que nós temos empresas que são, por definição, lucrativas, visam distribuir lucros aos seus acionistas, quanto mais lucro melhor, obedecida naturalmente às leis. E nós temos, por outro lado, o Estado, que, por definição, é, em princípio, altruísta. Então, as empresas estatais. E esse é um grande... Elas nascem com esse conflito. As empresas estatais, a fraqueza e a força delas está nessa contradição. Elas, em princípio, têm que ser lucrativas, que são empresas, mas, em princípio, têm que ser altruístas, porque são do Estado.
Como compor isso? Isso é um dos maiores desafios do direito administrativo dos últimos tempos. Já antigo esse desafio. E esse desafio coloca-se ainda mais evidente em relação a uma das espécies de empresas estatais. Porque aqui a gente está falando de empresas estatais, mas nós temos dois tipos principais de empresas estatais: as empresas públicas e as sociedades de economia mista. As empresas públicas são empresas que 100% do capital é público. Tem forma privada, é uma sociedade limitada, anônima, o que quer que seja, mas 100% do capital é do Estado. Já as sociedades de economia mista, não. As sociedades de economia mista, como o próprio nome diz, tem capital privado também. Apenas para ser uma estatal, o Estado tem que ter maioria mais um do capital votante. Então, empresa pública toda do Estado. Sociedade de economia mista, 50% mais um do Estado do capital votante. E até esse limite, pode ser menos, né? O capital é de particulares. Veja um caso, por exemplo, da Petrobras, da Sabesp, da Eletrobras, da Chesf. São empresas que participam no seu capital grandes fundos de bancos de investimento, fundos de pensão do mundo inteiro, tem ação na Bolsa de Nova York, é uma empresa. Só que é controlada pelo Estado. Aquela contradição ao qual eu me referi no início, ela existe em relação a esses dois tipos de estatais. Mas na empresa pública, ela existe, mas ela não é tão grave. Por quê? Porque o capital é todo do Estado mesmo. Se ela tiver prejuízo, se o Estado tiver que botar dinheiro nela, é o Estado que mandou ela fazer coisa que não dá lucro, caridade, peninha dos outros. Então, peninha não, no sentido de atendimento aos direitos fundamentais. Então o Estado vai arcar com ela também. Então, tem essa contradição, mas as consequências para esferas jurídicas outras, que não é estatal, não são tão graves assim, porque não tem sócios privados. Lógico, pode ter consequências ruins na própria esfera estatal, como violação do princípio da economicidade, violação do princípio da eficiência, de se maltratar muito uma empresa pública dessa maneira. Mas não afeta sócios privados. Caberia uma ação popular, mas não caberia uma ação do minoritário. Já a sociedade de economia mista, sim. A sociedade de economia mista, se o Estado... E é engraçado, porque o Estado, em tese, ele controla tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista. Ele vai ter maiores limites, de acordo com a lei das SA, nas sociedades de economia mista, porque a sociedade de economia mista tem que ser SA. Mas, assim, ele ter o controle, ele tem o controle das duas. Só que, na sociedade de economia mista, se ele começar a fazer loucura, ele vai dar loucura ou coisas até muito benfazejas do ponto de vista do interesse público, dos direitos fundamentais, né? A Sabesp, por exemplo, tem ação na Bolsa de Nova York, etc. Mas vamos dizer que o controlador dela, o Estado de São Paulo, mande ela botar água de graça, esgoto de graça em toda a periferia de São Paulo e da Grande São Paulo. Pô, super gente boa, né? Mas e o lucro dela, e a distribuição de dividendos, né, os investimentos.
Então, na sociedade de economia mista, tem esse conflito latente com os acionistas minoritários. Por quê? Porque se o Estado está lá para, principalmente, atender algum interesse público com a sociedade de economia mista, o particular está lá, a não ser que seja uma pessoa assim, né, muito altruísta, o particular não está lá para fazer caridade, para botar esgoto em casa, esgoto de graça na favela, não está aí para isso. O particular está lá para ter lucro. Então aí aquele conflito que tem entre o objetivo princípio estatal do Estado e o objetivo princípio de uma empresa aumenta mais ainda. Há alguns autores, Bilac Pinto tem um artigo clássico aí na década de 50 que ele chega até a defender a extinção da sociedade de economia mista, porque ela é um minotauro, é um ser híbrido, que não tem como funcionar direito, tem uma contradição interna muito forte, constante. Outros autores valorizam esse aspecto, diz que isso é bom. Na verdade, a sociedade de economia mista foi a primeira PPP que teve. Sociedade de economia mista de verdade, porque tem uma sociedade de economia mistazinha que dá só uma açãozinha para o empregado, para dizer que é a sociedade de economia mista, porque na época que elas foram criadas, a sociedade de economia mista não precisa fazer concurso público nem licitação. Então tem um monte de sociedade de economia mista nominal só, que o Supremo já está até equiparando elas à autarquia, às vezes. Então, as sociedades de economia mista foram as primeiras PPPs. As companhias das Índias Orientais, por exemplo, que descobriram o Brasil, eram sociedades de economia mista de particulares com o reino português, sob o controle do reino português. Não tinha esse nome, sociedade de economia mista, naturalmente, mas era uma sociedade comercial com objetivos públicos, mas também visando lucro, e só o reino de Portugal não tinha condições financeiras de arcar com tudo aquilo. Então ele pegou também capital privado, pegou sócios privados para ajudá-lo. Uma PPP societária. E assim, se tanto particular compra ação de sociedade de economia mista, é porque alguma coisa de boa deve ter. E eu vejo algumas coisas de boa, né? Por exemplo, o fato dela ser entidade da administração direta, por exemplo, na hora de pegar uma licença ambiental, naturalmente que facilita o trânsito, né? Você liga para o IBAMA, é o seu colega de administração pública federal. Como uma entidade de administração direta, pode receber a outorga direta da lei de determinados serviços. Serviço de coleta de lixo urbano é um dos serviços mais lucrativos que existe. Tem município aí que dá até morte as disputas entre as empresas privadas, literalmente, pelo serviço de coleta de lixo. Quem no Rio presta esse serviço é a Conlurb. A Conlurb não fez parte, a Conlurb é uma SA, uma empresa estatal, municipal. A Conlurb não fez licitação para pegar o serviço de lixo. Por que não? Da mesma forma que o Detran não fez licitação para fazer a vistoria veicular. Porque é uma descentralização administrativa. O título pelo qual ele presta aquele serviço não é contratual, é um título estatutário, institucional, legal, da lei que criou a entidade. A cessão onerosa recebida pela Petrobras, de bilhões de barris de petróleo sem participar de licitação, sem pagar outorga no pré-sal. A reserva que ela tem do direito de ser operadora, mesmo quando tiver empresas privadas juntas. Por que isso pode para ela? E não pode para a ESSO, por exemplo? Porque a ESSO não faz parte da entidade administrativa, não é um braço, não é um instrumento do próprio titular daquela atividade que é a União Federal. Ou no caso da Conlurb, o município do Rio de Janeiro. Então, algumas vantagens tem.
E é engraçado que no prospecto de compra das ações das sociedades de economia mista, já vem um avisozinho lá. Olha, essa empresa aqui é uma empresa estatal, pode ter objetivos aqui públicos que não sejam de acordo com uma racionalidade econômica pura, etc. Para vocês verem como a questão é antiga e importante, no meu concurso para procurador do Estado, caiu uma questão que era exatamente sobre isso. Na época, o Estado tinha um banco público chamado Banerj, que depois foi comprado pelo Itaú. Era uma estatal, uma sociedade de economia mista. Aí a pergunta era, alguns estados ainda tem, a União tem vários, né? Tem Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, tem um monte. Banco do Nordeste, o Paraná ainda tem banco estadual, acho que o Amazonas também tem, mas o estado do Rio de Janeiro tinha. E aí a questão era que o estado do Rio de Janeiro, que o Banco do Estado do Rio de Janeiro fez uma linha de crédito para pequenos agricultores rurais, familiares, no norte fluminense, que vocês sabem é a região mais pobre do estado, com juros baixíssimos. Vamos dizer, se os juros para o empréstimo desse no mercado, normalmente, seria 5%, os juros que o Banerj estava cobrando desses pequenos agricultores familiares era de 0,5%. 10 vezes menos. E aí, um acionista minoritário entrou na justiça para impedir esse programa. Dizendo que se o Estado quisesse fazer, ele que fizesse, que não era para uma sociedade economista que tinha sócios privados, com objetivo de lucro, ficar fazendo gentileza com o chapéu alheio. Estou tossindo que estou gripadaço, tá? Já peço desculpas adiantadas por todas as tosses. Mas então, essa era a questão. E a resposta para a questão, eu acho que nem precisaria dele, mas ele existe, facilitou. É o artigo 238 da Lei das SA. O que ele diz? Ele diz que a responsabilidade do acionista controlador das sociedades de economia mista é igual à responsabilidade de qualquer outro acionista controlador. Então ele não pode tomar decisões deliberadamente sem uma racionalidade econômica, pelo menos razoável. Então, pessoa física que controle uma sociedade de economia mista privada, ele não pode, de presente do Natal dos funcionários, dar um computador da Apple de brinde para todo mundo. 3 mil funcionários da empresa, computador da Apple para todo mundo, da última. Tá maluco. Ele não pode vender os produtos da empresa mais barato para os amigos dele, para os familiares, não pode. Esse é um abuso do poder de controle. Mas o Estado poderia fazer isso para questões de interesse público? A primeira parte do 238 diz que não. Porque fala assim, o Estado, o acionista controlador da economia mista tem a mesma responsabilidade de qualquer, vai ser responsabilizado igual a qualquer acionista controlador. Só que aí tem uma vírgula. A vírgula diz, mas ele pode direcionar a empresa estatal para os objetivos públicos para os quais ela foi criada. Então tempera essa igualdade de responsabilidade. E isso se combina com o artigo 173 da Constituição Federal,
que diz que para se criar uma empresa estatal, só em casos de relevante interesse coletivo. Então, esse relevante interesse coletivo é o que justifica a criação da estatal e é o que justifica também ela, mesmo tendo sócios privados, ter atuações que não se justificariam do ponto de vista exclusivamente do lucro. Posso dar vários exemplos para vocês, além do que eu já dei em relação ao Banerj. A Eletronorte não corta a luz de estados do norte do país que já estão inadimplentes há anos. A Petrobras segurou o preço da gasolina durante anos para não aumentar a inflação. A Petrobras construiu o gasoduto Brasil e Bolívia para ter uma integração energética no continente, num projeto que nenhum particular faria do ponto de vista da lucratividade. Ela fez, não foi para ter lucro. Ela fez para dar segurança energética à indústria de São Paulo. Por isso. Qualquer particular que tivesse com isso, cara, dane-se, a indústria de São Paulo é que se vire, veja o que ela vai fazer, né? Eu não estou aqui para dar garantia para isso. Para ter prejuízo nessa atividade, pelo menos com isso. O Banco do Brasil e os Correios mantêm agências extremamente deficitárias em cidadezinhas do interior do país, que só tem o correio ou o banco com contato, que gera algum contato institucional. O correio leva carta em comunidades isoladas, lá no meio do Rio Amazonas, do Rio Negro. O que ele gasta com uma viagem dessa para levar a carta lá, ele não ganha com carta na região durante 100 anos. O BNDES empresta a juros baixíssimos, a Caixa Econômica também. Então, ou seja, a gente tem um monte de situações em que essa segunda parte do artigo 238 da Lei das SA é invocada. Recentemente, foi editado o Estatuto das Estatais, Lei 13.303 de 2016. Que não mudou muita coisa em relação ao artigo 238. Mas é como se ele tivesse disciplinado, detalhado o artigo 238, apesar de ser uma lei da mesma hierarquia posterior, né? De que maneira detalhou? Primeiro ele diz que nas estatais que forem criadas agora, aquele relevante interesse coletivo que é exigido pela Constituição tem que ser especificado na própria lei. Porque assim, esse relevante interesse coletivo e também o que a lei das SA fala, de o objetivo público justificou a sua instituição, não tem isso não é especificado. Meio que se infere daquela atividade, daquela empresa, do local dela. Quando foi criada a Conlub, não disse, estou criando a Conlub para dar conta de tais interesses públicos. Você imagina, limpeza urbana, né? Nem todo mundo tem dinheiro para pagar lixo. A Petrobras foi criada, queria ser a Petrobras, para explorar essa atividade. Assim, a regra até agora, eu não conheço exceção, foi de não se especificar nas leis os objetivos.
Você pode tirar lá da justificativa do projeto de lei, dos debates parlamentares, né, das próprias características do setor, né? Petróleo. Petróleo tem a ver com soberania, segurança energética nacional, etc. Então você infere. Mas não tinha uma especificação. Agora o Estatuto das Estatais diz que a lei tem que especificar. Esse dispositivo ele vale muito no âmbito estadual e municipal, né? Porque cabe à União legislar preventivamente sobre o direito comercial, e são empresas. E aí os estados e municípios não vão poder descumprir isso. Mas no âmbito da União isso não tem muito valor prático. Porque é uma lei ordinária, se amanhã for sair uma lei ordinária criando uma estatal e não dando nem bola para essa exigência, é lei ordinária contra a lei ordinária. Tá? Mas, de qualquer maneira, está ali. Agora, o que o Estatuto das Estatais faz de mais importante para evitar abusos nisso é estabelecer certos procedimentos para a inserção dessas preocupações de políticas públicas na gestão das estatais. No artigo 8º, por exemplo, ele diz que todo início de ano, a estatal, vamos ver se isso vai colar, né? A estatal e o governo têm que sentar e ver quais vão ser, naquele ano, as prendas que a estatal vai ter que pagar. Né? Quais vão ser as roubadas que o governo vai querer usar a estatal para atender preocupações de políticas públicas. Espera-se de políticas públicas nobres, né? E aí se quantificaria o quanto a estatal ganharia menos ou teria de prejuízo com isso, estabeleceria formas de compensação. Recentemente teve uma medida provisória que fez isso na prática. Uma empresa estatal de energia elétrica foi obrigada a manter subsídios tarifários para empresas no Nordeste. E em troca, isso não está caracterizado como em troca, não fizeram uma conta para ver se equivalia exatamente a isso, mas em troca foi dado a ela a prorrogação da concessão, como um reequilíbrio econômico-financeiro. Não é bem um reequilíbrio econômico-financeiro, porque o vínculo, muitas vezes, nem sempre, do Estado com o estatal não é contratual, é institucional, como nós vimos, né? Mas é uma certa compensação. De todas as normas do novo Estatuto das Estatais, que aqui não dá para a gente falar, mas é um diploma de 100 artigos praticamente, trata de licitação das estatais, contratos estatais, controles das estatais pelo Tribunal de Contas, pelo Executivo, governança corporativa, compliance, conceitos de estatal, de subsidiários controladas. Uma lei muito importante, recente, que ainda mais quem já deu direito administrativo antes dela tem que correr atrás agora. Então a lei das estatais agora estabelece esse procedimento que eu acho que é bem-vindo. Ao meu ver, aqui já partindo para o final, eu acho que nós temos dois limites de inserção de preocupações de políticas públicas nas estatais. O primeiro são limites qualitativos. Que tipo de interesse público pode ser imposto à estatal? Aqui, ao meu ver, tem que ser interesses públicos setoriais, diretamente relacionados com as suas atividades. Então, assim, a Petrobras pode ser obrigada a construir o gasoduto Brasil-Bolívia que não vai ser lucrativo? Pode. Tem a ver com o objeto dela, de segurança energética nacional, a exploração de gás, etc. Mas pode a Petrobras, por exemplo, ser forçada a patrocinar a Olimpíada, um monte de atleta para evitar da participação do Brasil na Olimpíada ser um fiasco? Não. Isso não tem nada com isso. Manda o Ministério do Esporte fazer. Não é que o Estado não tenha nada a ver com isso. O Estado tem. É o Ministério do Esporte, manda ele fazer. Pode o Banco do Brasil ser obrigado a manter uma agência deficitária numa cidadezinha do interior, que só tem a ele de representante do governo, é o único banco na região que tem? Pode, está aí para isso.
É banco, atividade bancária. É levar a atividade bancária nos confins do país. Mas vamos dizer que tem um monte de banco lá, que não precisa do Banco do Brasil, e se proíba dele fechar agências deficitárias para evitar o aumento do desemprego. Não, aí é outro assunto, isso não é com o Banco do Brasil. O BNDES, como é Desenvolvimento Econômico e Social, até ele não tem agência, mas ele poderia até fazer alguma coisa parecida, mas não o Banco do Brasil. Tá? E, por último, o limite quantitativo, que mesmo dentro dessas atividades, dessas preocupações de políticas públicas, que tem afinidade com o objeto específico da estatal, também não pode levá-la à ruína. Tem que manter, pelo menos no médio e longo prazo, a perspectiva de lucratividade. Não pode inviabilizar a entidade como empresa. Pode diminuir o lucro dela, pode ser que num período de investimento tenha algum prejuízo, mas não pode simplesmente chutar o balde. E, ó, você vai ser realmente para ser... Vamos dizer, se o Estado tem uma empresa pública, como tem a União, uma empresa pública de prestação de serviço hospitalar, que o Estado paga, são as chamadas estatais endógenas, estatais que criadas para prestar serviços ao próprio Estado. Aí o Estado simplesmente toma uma decisão, você é minha empresa, é minha empresa pública, eu simplesmente agora eu não vou te pagar mais nada. Então, na verdade, deixou de ser uma empresa pública e virou um órgão do Ministério da Saúde. Então, isso é uma coisa que inviabiliza, assim, totalmente a natureza empresarial da entidade. Então, mesmo que seja uma coisa que esteja dentro da afinidade com o objeto social, tem que manter a lógica econômica da estatal, ainda que atenuada. Tá certo, gente? Essas são algumas considerações que eu queria fazer sobre esse tema, que é difícil. Ele vai ser... Já tem algumas decisões da CVM iniciais sobre essa questão. Ele vai ser sempre muito do caso concreto e demanda reflexões novas em razão do recém-editado Estatuto das Estatais. Obrigado. Agradecemos a intervenção do professor Alexandre. Convidamos agora o professor Bruno Cury com a palestra As Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico como Instrumento Tributário de Interferência Estatal na Economia. O professor Bruno Cury é professor do Programa de Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É mestre em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal Fluminense e é membro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda. Professor Bruno, a palavra está com o senhor. Boa tarde a todos. Eu, primeiramente, gostaria muito de agradecer ao convite da organização do encontro e ainda mais por saber que nós temos um segundo encontro, que a maior prova de que um evento foi bem sucedido é quando existe um segundo congresso. Vocês vão encontrar por aí milhares de primeiros congressos, pouquíssimos segundos. E o fato de haver um segundo encontro aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro me deixa muito honrado, muito feliz e me ufano de fazer parte dessa casa que constrói saber há mais de um século. Vamos conversar, gente, sobre um tema que é bastante delicado, tá? Quando a gente fala sobre ciência da tributação, já existe um certo pânico pelo público que não lida diariamente com isso. Mas esse pânico, ele é facilmente resolvível, tá? Tanto que, para a gente falar sobre as CIDs aqui no nosso ordenamento jurídico, eu não vou falar sobre o ordenamento tributário em primeiro lugar. Eu vou falar, primeiramente, sobre as formas de intervenção estatal na economia. E aí a gente vai conseguir ter um panorama político e jurídico que vai nos permitir entender a lógica da contribuição de intervenção no domínio econômico. Vamos lá. Quando se fala de intervenção do Estado na economia, Estado lato sensu,
percebe-se que existem algumas formas distintas de o ente político, o Estado, interferir na esfera econômica. O professor Eros Grau estabeleceu uma criterização dessas formas de participação do Estado na economia, que é adotada pela maior parte da doutrina, apesar de haver quem sistematize um pouco mais, não coloque em 4 modalidades, mas em 3, mas me parece que a do Eros Grau é a mais exaustiva de todas e a que menos deixa lacunas ou reúne em uma modalidade só mais de uma possibilidade, tá? Nós vamos encontrar, dentre essas modalidades, e eu não sei se eu vou te pedir aí uma sintonia temática, tá? Vocês vão encontrar aí 4 modalidades de interferência do Estado na economia, tá? Cada uma dessas modalidades pressupõe um mecanismo distinto de implementação dessa forma de interferência estatal. Nós podemos citar a interferência por absorção, na qual o Estado exercita em caráter de monopólio certa atividade econômica. Nós temos uma modalidade de participação, em que o Estado não monopoliza, mas ele continua sendo empresário em regime de concorrência com particulares. Uma outra forma de interferência em que o Estado se mostra regulador, ou seja, ele atua por direção, e ele literalmente impõe regras pelas quais os particulares precisam se comportar no exercício das suas atividades econômicas. E isso é uma coisa relativamente recente no nosso ordenamento jurídico, que vocês tiveram aqui no ordenamento de 88, as agências reguladoras. E nós temos uma última forma de interferência estatal na economia, que se dá pela indução. Essa modalidade de indução é a que vai nos interessar lá na frente, porque é onde a CID se manifesta de uma forma mais enfática, tá? Pois bem, como nós temos essas 4 possibilidades de interferência estatal na economia, é importante que a gente veja como é que a Constituição de 88 trata a sua conformação econômica. Afinal de contas, se nós estamos num Estado democrático de direito, ao menos em tese, a gente precisa obedecer aquilo que a Carta Fundamental estabelece. Logo no começo, naqueles princípios fundamentais da República, vocês vão encontrar, lá no artigo 1º, inciso 4, a disposição de que os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa constituem valores fundamentais da República. Da mesma forma, lá no capítulo da ordem econômica, já avançando bem no artigo 170, vocês vão encontrar já no caput do artigo 170, que a ordem econômica é fundada nessa valorização do trabalho, na existência de vida digna e na livre iniciativa, assim como o artigo 1º, inciso 4 já falava. O que a gente começa a perceber dessas bases que a Constituição traz de conformação da ordem econômica é que a nossa Constituição de 88 não trouxe um liberalismo econômico absoluto. O mercado não se regula sem qualquer limitação estatal. Muito pelo contrário, a Constituição trouxe e fez questão de trazer certos parâmetros pelos quais a atividade empresarial no Brasil vai ser minimamente observada. E nisso a gente percebe que a Constituição traz contornos tanto para a atividade empresarial desempenhada pelo Estado, quanto pelos particulares. Em que medida a gente percebe isso? Se nós observarmos o artigo 173 da Constituição, nós vamos perceber que a Carta traz uma predisposição básica de que as atividades empresariais devem ser feitas por particulares. E o artigo 173 é muito claro ao dizer que a exploração direta
de alguma atividade econômica pelo Estado só pode acontecer se houver relevantes razões de segurança nacional ou se, por outro lado, houver algum interesse coletivo extremamente relevante que seja definido em lei. Por que a Constituição exige que haja uma lei para reconhecer ao mesmo tempo que existe um interesse coletivo em determinada atividade econômica e que esse interesse coletivo é tão precioso, é tão caro, que ele tenha que ser desempenhado pelo Estado? Basicamente, meus amigos, pelo princípio republicano. A partir do momento em que nós temos a lei estabelecendo determinada norma, determinado preceito, no nosso ordenamento de república, isso significa que é o que nós queremos, e não o que um gestor passageiro deseja. É por isso que a Constituição exige um instrumento de lei para que, excepcionalmente, o Estado atue como empresário na economia. Tirando essa regra do artigo 173 no caput, a gente encontra mais pormenorizadamente lá no inciso 1 do parágrafo 1º essa disposição de que o interesse coletivo precisa ser reconhecido por lei, e isso significa que, apesar de a gente saber que existem algumas atividades que muito claramente a Constituição traz como monopólio estatal, essas atividades podem ser perfeitamente delegadas a particulares. E a Constituição traz a regra de que essas atividades de serviço tipicamente público podem ser objetos de concessão, permissão ou autorização a particulares. Ou seja, a intenção do Constituinte não é que o Estado seja empresário, é que o Estado se preocupe com aquilo que é típico da sua essência. Vocês vão encontrar em toda a esfera pública, em todo fórum de discussão pública, diversas correntes no sentido de que o Estado não precisa ser superavitário, de que o discurso de superávit orçamentário é um discurso que é interessante, mas não é absoluto, porque determinadas áreas, por natureza, são deficitárias e o Estado, por ter sido criado para garantir um mínimo de estabilidade social, precisa suportar esse déficit com o superávit de outros setores. Por exemplo, existe uma forte corrente no sentido de que a previdência pública não precisa ser superavitária, porque ela é uma obrigação estatal. E se ela for deficitária, ela precisa ser suprida por outros meios. Correntes, nós vamos encontrar várias, mas foi um exemplo que existe concretamente para mostrar essa dualidade entre a obsessão pelo superávit público e o tempero que isso é trazido por alguns setores. Da mesma forma, a Constituição também traz contornos, também traz limites ou, no mínimo, parâmetros para que os particulares exerçam as suas atividades econômicas. Se a gente se focar naquele capítulo da ordem econômica, nós vamos ver que o parágrafo 4º do artigo 173 é expresso, é muito claro, ao dizer que a lei vai reprimir o abuso do poder econômico, que tenha como foco a dominação dos mercados, eliminação da concorrência ou um aumento arbitrário dos lucros. Claro, o lucro é sempre o objetivo final da empresa. Mas se houver qualquer prática por um agente do mercado ou por grupos de agentes do mercado destinados a prejudicar o ambiente de livre concorrência sadia, a Constituição já estabelece de plano que deve haver uma lei nesse sentido para coibir essas práticas. Nós temos algumas e nós podemos vir a ter outras. E, claro, nós temos toda a Carta de Direitos e Princípios que a ordem econômica traz lá no artigo 170. Vocês vão encontrar aí
diversos incisos, eu projetei para facilitar a visualização, mas vocês podem perceber que todos esses princípios da ordem econômica se destinam basicamente a uma convivência sadia dos players do mercado. Os agentes que participam no regime de livre concorrência precisam ter assegurada a sua possibilidade de atuar tão livremente quanto for possível, sem que isso implique em concorrência predatória. E sem que isso implique, naturalmente, em subjugação dos seus funcionários. Se houver qualquer ofensa à vida digna do empregado, nós temos um problema e a lei vai coibir isso também. Pois então, na nossa Constituição de 88, como é uma Constituição extremamente prolixa, né, extremamente extensa, nós vamos encontrar as 4 formas de atuação do Estado na economia. Nós temos normas que trazem a atuação estatal por absorção, nós temos gatilhos para que o Estado atue diretamente na economia por participação, nós temos uma conformação de Estado regulador, daquela atuação por direção, e nós temos a regra que permite, de modo genérico, lá no artigo 174, a atuação do Estado por indução. Eu peço desculpas a vocês se eu estiver indo rápido, é porque eu preciso ter amor à brevidade por conta do nosso tempo, para que vocês possam almoçar e ir para a aula, quem for da graduação, né, naturalmente. Essa regra do artigo 174 da Constituição, ao mesmo tempo traz o Estado regulador e o Estado indutor. Vejam que o 174 diz que o Estado vai ser um agente normativo e regulador da atividade econômica e que exerce essas funções de fiscalização, incentivo e planejamento de modo determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Ora essa, o Estado, no artigo 174, passa a ter uma função de planejador. Planejador do quê? Esse planejador não é da economia, porque nós já vemos na Constituição, até chegar a essa regra, que nós não temos uma economia de Estado, nós temos uma economia de mercado. Esse planejamento que o Estado faz pela regra do artigo 174 é quanto ao desenvolvimento nacional. Tanto que os parágrafos que seguem no artigo 174 se referem, basicamente, à Lei de Diretrizes e Bases. Lá na LDB nós vamos encontrar mais concretamente quais são os objetivos que o Estado estabeleceu para o desenvolvimento nacional. Pois bem, é aí que nós chegamos a essa questão da intervenção estatal na economia mediante tributo. Se nós observarmos a Constituição de 88, é possível perceber de modo muito claro que nós não estamos naquele simples estado fiscal do começo da divisão de poderes. Nós sabemos que, do ponto de vista republicano, o tributo é considerado como o preço da democracia, porque cada um dos cidadãos custeia o Estado, ou seja, ele suporta o ônus da existência do Estado, porque ele tem o bônus de ter a mesma fração ideal do poder dos demais cidadãos no que diz respeito não só à existência do Estado, como à participação na deliberação democrática. Na Conformação de 88, mais do que isso, o tributo passa a ser também reconhecido como um instrumento de políticas públicas. Notadamente, políticas públicas, pelo menos aquilo que pertine ao nosso encontro,
a interferência na atividade econômica. O artigo 146-A da Constituição é o primeiro que traz essa regra de utilização de tributos com fins de política pública, não política fiscal, mas política pública, lato sensu, porque o artigo 146-A permite que cada uma das unidades da federação, ou seja, não só a União, mas também estados, Distrito Federal e municípios, cada um na medida das suas possibilidades, a se utilizar dos tributos como forma de dirimir distorções na livre concorrência. Ou seja, o tributo passa a ter a possibilidade de ser um instrumento extremamente eficiente para a garantia daquele rol de princípios e objetivos definidos no artigo 170. Lamentavelmente, esse artigo 146-A não é utilizado em termos concretos, mas a simples existência desse dispositivo na Constituição já nos permite enxergar que o Constituinte, ainda que derivado, né, o 146-A veio por emenda, mas o Constituinte tem a intenção de que o tributo seja utilizado como instrumento de diminuição da concentração econômica que seja predatória. Da mesma forma, o artigo 148 da Constituição permite que a União institua empréstimos compulsórios atendendo a questões de relevante interesse nacional e investimentos que sejam urgentes. Claro, nós estamos no campo da extrema subjetividade, mas a política pública, por natureza, é subjetiva, porque é a política pública que vai definir a necessidade de haver um investimento urgente em certo setor ou não. E a Constituição assegura à União a utilização de empréstimos compulsórios para esse fim. Claro, os empréstimos compulsórios têm o seu regime próprio, eles são naturalmente restituíveis, o que os distingue de todas as demais espécies tributárias, mas é mais um instrumento que a União possui para interferir na economia. E nós chegamos na regra do artigo 149, que estabelece no nosso ordenamento constitucional a possibilidade da União instituir contribuições de intervenção no domínio econômico como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. Vejam que coisa interessante. A CID é reconhecida pela Constituição expressamente de modo instrumental. Isso abre uma diferença com relação à conformação constitucional de 67 e 69, que já trazia a possibilidade de utilização de CID, mas unicamente como custeio de certas atividades cujo serviço deveria ser público. Por exemplo, um tributo que existe, que é o adicional de frete para a renovação da marinha mercante, se destina ao custeio da renovação de toda a estrutura portuária federal, claro que a aduana tem que ser da União, e foi reconhecida pelo Supremo justamente em razão disso, porque a forma de custear esse serviço público se dá através desse instrumento tributário. Então, o que apelidam de AFRIM, esse adicional de frete para a renovação da marinha mercante, foi reconhecido como CID na modalidade custeio, que já existe pré-Constituição de 88. Na Constituição de 88, nós temos também essa CID, que não é só custeio, é uma CID exigência, porque é uma forma não apenas de custeio de uma atividade pública por natureza, mas de atuação instrumental na economia. Pois bem, por que essa intervenção mediante tributo e não tanto uma preferência à intervenção mediante ação direta no mercado como mais um agente, seja em concorrência, seja em caráter de monopólio? Em primeiro lugar, porque o tributo, ao ser instituído por lei, sempre vai decorrer da vontade popular. Pelo menos é aquilo que a gente espera, né, pelo princípio republicano. Além do mais, ao estabelecer que a intervenção vai ser definida por lei, o Fórum de Deliberação Democrática oficial
tem que reconhecer um motivo relevante para a intervenção e tem que definir qual é o objetivo dessa intervenção. Porque se eu tenho um instrumento tributário, esse instrumento não pode ser um fim em si mesmo. Ele sempre tem que se ater à sua consecução. Ele sempre tem que atingir certas metas. Claro, se nós temos certas metas, certos objetivos, é fundamental que a lei, e aí o professor Aragão trouxe o que nós temos no mundo real, né, que as leis simplesmente não dizem, até porque elas são anteriores, em sua maioria, à própria Constituição de 88, mas fica muito claro que a exigência de um instrumento legal diminui as chances de arbítrio. Porque se nós temos um Estado empresário, nós não temos mais uma participação direta da sociedade, nem nos objetivos, nem na forma pela qual esses objetivos vão ser atingidos. Nós temos a gestão de uma empresa. E essa gestão de sociedade, por mais que ela seja controlada pelo Estado, o professor Aragão trouxe esse conflito, essa esquizofrenia de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista, porque os acionistas minoritários precisam que ela seja lucrativa. A natureza daquela empresa é buscar o lucro. Além do mais, todas essas formas de atuação da gestão da empresa na economia, no máximo vão ser avaliadas por outras pessoas que são técnicas, que não atendem a propósitos de políticas públicas. E essa avaliação subjetiva por pessoas que não foram eleitas para tal, abre muito mais margem para que essa intervenção não seja tão eficiente quanto da forma tributária. Ok. Se a gente pensar então na CID, diante dessas diretrizes, desses parâmetros básicos, a gente precisa observar qual é a hipótese de incidência da CID. Claro, a hipótese de incidência da CID, dado esse caráter instrumental e circunstancial e finalístico, que é trino, precisa se abrir em algumas coisas. Que elementos são esses? Primeiro, claro, o motivo, que a gente já conversou, o objetivo da intervenção, que nós também falamos, a forma de se atingir esse objetivo, que mais concretamente é verificada pela análise da capacidade contributiva de quem vai arcar com essa CID, a pertinência temática tanto de quem paga quanto quem recebe o produto da arrecadação da CID, e a proporcionalidade, naturalmente, dessa carga tributária. Porque, afinal de contas, se não for proporcional, o propósito da intervenção já se mostra distorcido. Quando a gente olha o motivo para essa intervenção, gente, não se pode conceber o mero domínio econômico como motivo para a intervenção. Esse domínio econômico tem que ser considerado ou nocivo, ou, de alguma forma, desinteressante para os propósitos desenvolvimentistas a que o Estado se propõe naquele momento. E isso faz com que a intervenção possa ser estimulante ou desestimulante. Estimulante para pequenos produtores, estimulantes para todo o desenvolvimento de um setor, ou desestimulante para parte ou todo o setor. E esses propósitos desenvolvimentistas é que servem como baliza para isso. O objetivo dessa intervenção já nos permite ver que, naturalmente, a CID não foi concebida para ser eterna. A CID foi concebida para atingir certos objetivos. E, uma vez atingidos, a CID deve ser interrompida, porque cessa a razão para sua intervenção. E essa é uma vantagem que me parece mais palpável do que o Estado empresário, porque ele fica com aquela empresa na mão e ele faz o que depois que o objetivo foi cumprido? Privatiza? Não privatiza? E nós temos todas as discussões políticas relativas à privatização que nós já estamos mais do que acostumados a ver. Claro, o objetivo da intervenção não está definido no sistema tributário nacional, e é por isso que eu fiz questão de falar antes do elemento tributário de todos os princípios e de todos os objetivos da conformação econômica de 88, para que a gente possa entender qual é esse objetivo, ou quais seriam esses objetivos. E claro,
se a gente pensa na forma de se atingir esse objetivo, nós vamos chegar em um parâmetro de referibilidade da CID. Por quê? Porque a CID, diferente das taxas, que se revertem sempre em relação a quem paga, seja o fiscalizado, seja o usuário efetivo ou potencial, a CID não volta precisamente para quem pagou. E essa é a distinção básica entre a CID e uma taxa. A CID é sempre revertida em favor de um grupo que tenha pertinência temática, naturalmente, aos contribuintes da CID, porque, afinal de contas, a CID é instrumental. Esse instrumento tem que atingir o alvo certo e se destinar a um objetivo certo, senão ela tem um problema. Se nós pegarmos, por exemplo, a CID destinada à universalização dos serviços de telecomunicações, o FUST, essa CID é cobrada junto às empresas de telecomunicações e se destina à universalização dos serviços de telecomunicações, ou seja, serve para que a Anatel tenha recursos para levar telecomunicações para locais remotos, onde ela seja pouco interessante ou mesmo deficitária. Então, meus amigos, eu peço desculpas a vocês por ter sido um pouco assodado na exposição do tema, mas é um tema que é muito rico e não é bom deixar pontas. E agradeço muito pela atenção de vocês, agradeço mais uma vez pelo convite da organização do evento. E apesar de saber que falar sobre tributo e falar sobre Estado empresário reúne ao mesmo tempo dois temas incômodos que suscitam bastante discussão, eu trouxe aqui alguns elementos para que vocês possam refletir, eventualmente combater ou propagar. Muito obrigado. Bom, pedimos desculpas aí pela ausência repentina do professor Alexandre, tendo em vista um problema de ordem pessoal urgente, mas gostaria de finalizar deixando a mensagem de que vocês viram que o artigo 173 da Constituição, ele é o grande guarda-chuva hoje para o desenvolvimento dos interesses econômicos, sejam do lado das empresas estatais, sejam para o lado das formas de intervenção da economia. Devido também à premência de tempo, eu gostaria de finalizar os trabalhos. Os assuntos aqui, eles não se esgotam, sofrem mutações de forma repentina. Parabenizo os palestrantes pelas excelentes colocações dentro dos seus temas, tendo a certeza que a contribuição deixada neste encontro estimulará a todos os participantes a refletirem sobre o que foi tratado nessa jornada. Muito obrigado. Às 14 horas teremos a nova mesa e a última do nosso encontro nacional.